enquanto nos assentamos para partilhar o pão da palavra, vamos cantar o Salmo 94. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vamos cantar para o Senhor. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis, não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Mais uma vez, bem bonito. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Maravilha. Podemos encerrar o instrumento. No final a gente canta de novo para selar o que Deus tem para nós nesse quarto domingo do tempo comum. Queridos filhos e filhas da igreja, vemos no evangelho de hoje um homem possuído por um espírito imundo, que até aquele específico momento na assembleia, portanto na sinagoga, estava calmo e tranquilo, e que não incomodava os participantes da celebração. Mas a uma certa altura começa a gritar e a se manifestar contra Jesus. É muito importante sublinhar e ressaltar que o homem possuído não cria problemas. Tudo está em brancas nuvens, em águas plácidas, não incomoda ninguém, até que chega aquele que é a luz verdadeira, que nas palavras de João, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Veja só o que nós cantamos na antífona do evangelho, que maravilhoso, Marcos 4,16, veja aí, a antífona do evangelho, vamos ver, olha lá, Rosalina, ajuda eu aí, olha aí. O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma luz grandiosa. Agora vocês completam, olha lá. A luz despontou para aqueles que jaziam nas sombras da morte. O que acontece se eu entrar numa caverna de morcego e ligar um farolete? O que acontece com os morcegos? Saem em retirada. Já tentou acordar o filho adolescente? Em alguns casos aborrecente, né? Ele quer dormir em dia de domingo, o sábado, até meio-dia, e se abre a janela, né? Ele fica bravo, não fica? Porque a luz incomoda, não é verdade? Então, quando as pessoas estão na... não estou dando indireta não, viu? Quando as pessoas estão nas trevas, né? Um pouquinho de luz incomoda, né? Basta você começar a vir à missa, vir à igreja, e você encontra a gente na sua família, começa a se implicar com você. Mas a gente não... Vai de novo lá ver aquele padre baixinho lá falar, tem que fazer não, né? As pessoas ficam incomodadas, porque a luz que está em você incomoda os morcegos, isto é, os demônios que estão em outras pessoas. A luz incomoda. Então tu estava muito calmo, né? Em brancas nuvens, em plácidas águas, até que a luz chega. E como já dizia o Robertão, essa luz... É claro que é Jesus, né? Sem dúvida, o Robertão já falava, e é verdade, né? O maligno não suporta, né? Não suporta aqueles que estão na luz, aqueles que portam a luz de Cristo, que é aquela luz que nós recebemos quando acendemos nossa vela batismal, ou nossos padrinhos acenderam para nós no dia do nosso batismo, e é nosso dever mantê-la acesa até que Cristo nos chame, como as virgens prudentes conservaram suas lâmpadas acesas. Portanto, não nos enganemos, filhos e filhas, porque aquele clima de paz aparente, né, é só uma ilusão. O maligno não incomoda aqueles que já estão seguindo seus planos de morte. É muito comum que as pessoas relatem que a caminhada delas, bem como os desafios em suas vidas, ficaram mais difíceis depois que decidiram caminhar na verdade, trilhar os caminhos de Deus, obedecer os mandamentos, viver a castidade, regularizar sua situação. As pessoas reclamam, e isso é óbvio. Aliás, nossa avó já falava, quer ver quem conhece essa frase? Ó? Ditado popular, adágio popular: quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Isso é óbvio, porque você travou uma batalha contra o império das trevas, e é lógico que isso não se dá sem luta. A gente está vivendo um tempo muito interessante na igreja, né? E do lado de dentro, um tempo de confusão, um tempo de divisão, e as pessoas estão desanimando, perdendo a fé, achando que o diabo vai ganhar. Não vai. Acontece que quando Nossa Senhora e Jesus Cristo pisa a cabeça da cobra, a cobra balança o rabo e faz o estardalhaço. Mas quando ela começa a balançar a cauda, é um bom sinal. É sinal que ela está morrendo. E então ela está tentando, né,
fazer alguma coisa. Então isso é um bom sinal, não tenhamos medo. Vence o Cordeiro de Deus que supera o dragão. Então quando você decide trilhar o caminho do bem, é claro, que as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. Porque o que está em jogo são os tronos celestes que o demônio e 1/3 dos anjos perderam. E esses tronos desocupados, meu filho e minha filha, é para você reinar com Cristo. Você acha que os demônios vão deixar sair de graça? Que você vai reinar com Jesus sem passar perrengue, sem passar desafio, sem passar dificuldade, que você vai ter a vida eterna e você não vai fazer nenhum esforço por isso? É claro que não, né? Então veja bem, o que nós devemos entender? É aquilo que o nosso povo também diz. O inimigo não estaria te atacando se você não tivesse algo de muito valor dentro de si. Porque ladrões não tentam roubar casas vazias. Então quando o inimigo nos ataca é uma coisa boa. Por isso São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, na famosa armadura do cristão, Efésios 6:12, e é bom rezar ela no mínimo uma vez por semana, viu? A armadura do cristão, no mínimo uma vez para ficar protegido. E se você trabalha em lugar que a turma lá é da pá virada, bate o tambor, aí melhor ainda, é bom você já ir já todo dia com a armadura do cristão para não pegar em você. A palavra vai dizer, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso. E como nós cantamos no cerco de Jericó, né? Contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A nossa luta, meu filho e minha filha, não é contra as pessoas. As pessoas são utilizadas ou pelo Espírito Santo ou por Satanás. Essa que é a verdade. Algumas vezes Pedro foi boca do Espírito Santo. Outras vezes Pedro foi boca do diabo. Teve um dia que ele falou que não era para Jesus ir para Jerusalém. E Jesus falou, cara de Satanás, você não pensa como Deus, você pensa como os homens? Então muitas vezes o mal instrumentaliza-se, utiliza-se das pessoas para nos desviar do bom caminho, para nos roubar a paz, para nos roubar a alegria. Mas não são as pessoas. Às vezes alguns de vocês falam assim para mim, Padre do céu, essa semana minha sogra está impossível, essa semana minha mãe está da pá virada. O problema não é sua mãe, o problema não é sua sogra. Vai rezar a armadura do cristão, vai rezar a ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus, porque não é contra a sua mãe que você está lutando, não é contra a sua sogra, a sua nora que está lutando, você está lutando contra o diabo. E as pessoas são apenas meios, instrumentos do mal. Elas podem ser do bem, mas geralmente acabam sendo do mal. Está entendendo bem? São João Maria Vianney, o cura d'Ars, grande devoto de Santa Filomena, ele falava assim, se na tua caminhada não bateres de frente com o diabo, é porque estás caminhando na mesma direção que ele. Não foi o que disse, São Cura d'Ars. Você não está sendo tentado, não está tendo desafio nenhum, está tudo em céu de brigadeiro, em brancas nuvens, é porque vocês dois estão indo para a mesma direção. Qual é a direção? O inferno. Vou contar para vocês uma coisa. Desde novembro, mais ou menos, eu comecei a fazer academia, aqui em Sorocaba, né? Para cuidar um pouco da saúde. O colesterol meu tá igual o santo da missa, hosana nas alturas, né? Verdade. Triglicerídeos, uma bênção, né? E aí eu comecei a fazer academia, e é comum que na academia, né, entre um ferro, puxando um ferro e outro, alguém chega, o senhor é padre? Eu sou. Me dá um conselho? Sim, né? E por aí vai. Acontece, né? Acontece. Às vezes estou lá sofrendo para puxar 200 quilos eu expulso as calorias e o capiroto também, né? Tudo junto. Tá? Aí esses dias me apareceu um homem, gente, um armário, esses armários de academia, os marombão, né? Apareceu um homem, eu estava distraído ali, já tomando minha água, esbaforido. Ele falou assim, o senhor é padre? Falei, olhei assim. Sou. Quase que falei, mas se você quiser eu posso deixar. Brincadeira. Aí ele falou assim, viu padre, é o seguinte, esses negócios do mal aí, de exorcismo, de Satanás, essa coisa é verdade, é? Eu falei, é verdade. Sim, existe mesmo. Eu falei, olha filho, eu sou professor de demonologia, né? E já dei curso, inclusive, escrevi um livro também. Eu falei, então, 1% é possessão. O resto é problema psiquiátrico, surto psicótico, um monte de coisa. Mas que existe, existe. A Igreja Católica é séria. Quando é possessão, ela leva para uma junta médica analisar. Quando a ciência não resolve, vai para o exorcismo. Não é essa charlatanice que vocês veem aí, desculpe falar, mas nessas igrejolas aí que ficam entrevistando o demônio. Você está no inferno? Sim. Não, nada a ver, né? Fazendo frente a frente com Gabi, com Satanás, não existe. Isso é charlatanismo, mas que existe, existe.
Aí esse rapaz, esse homem, esse armário, falou assim pra mim, escuta pra você ver como as coisas bem atuais. Falou assim pra mim, então, eu tenho uma amiga, sabe, ela é essas coisas de Deus, assim, de igreja, de terço, né? E ela falou assim que na casa dela a gaveta começou a abrir, copo começou a quebrar. Eu falei, ah, sim. Eu falei, eu já fui em muitas casas. Teve uma casa que eu fui uma vez, gente, quando eu botei o pé, inclusive, essa pessoa tá aqui na missa, né? E a culpa não era dela, era a contaminação, não sei se ela vai lembrar. Essa pessoa tá aqui na missa. Quando eu botei o pé na casa dela, começou a quebrar, a voar os copos da copa. Pá, 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 pá. Não sei se essa pessoa se lembra. Eu lembro muito bem. Já faz uns, quantos anos isso? Uns 12, 13 anos atrás. Gente, essa coisa é real? É real. E esse rapaz, esse armário, né? Falou assim pra mim, então isso é verdade? Eu falei, é. Ele falou assim, então eu tô de boa. Eu falei, por que você tá de boa? Eu falei, sabe porque eu acho que ele é forte, levar um soco no capeta? Ele falou, porque eu, graças a Deus, eu não tenho nada disso, sabe? Não vejo nada, nunca vi vulto na minha vida, babá. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, agora fala para ele. Eu falei, mas meu Deus. Eu falei, então, se você tá tudo bem, não tá tendo problema nenhum, isso é um problema. Ele falou, por quê? Eu falei, porque... Eu falei, olha, você dorme com a sua namorada e não é casado? Aham, então você é um fornicador. A palavra diz em Gálatas, fornicadores não herdarão o reino de Deus. É o começo de conversa. Você vai à missa? Não. Você se confessa? Não. Então me desculpe, o demônio não vai te assustar. Você já está no caminho do inferno. Nisso eu dei 2 para trás. Sabe o que ele disse? Cara, me arrepiou todo aqui, todo. Mas eu não tenho que falar a verdade? Não é para salvar a pessoa? Tem que falar a verdade. Aí quando eu terminei, gente, isso foi em novembro. Passou dezembro, chegou janeiro, esse dia estou eu lá, né, sofrendo, que eu sou sedentário, né, sofrendo, fazendo exercício. Quem me chama? O homem, ou o seu padre? Eu falei, o meu pai. Eu falei, pois não. Então, eu comecei agora a rezar o terço. Falei, ai, que bênção. Fui para Aparecida. Falei, ai, que maravilha. Até que estou indo na missa lá no meu bairro. Falei, que bom. Glória a Deus, filho, parabéns. Seu caminho é esse, você tem uma alma para salvar. Se você quer salvar ou não, o problema é seu. Onde vai passar a eternidade, o problema é seu. E olha o que ele me disse. Desde então, padre, eu comecei a ver vultos na minha casa. Eu falei, parabéns. Porque você está no caminho do céu e o demônio não quer que você esteja, porque você está no caminho certo. Eu fico muito feliz por você. Porque se na sua caminhada, São João Maria Vianney, você não se dá de frente com o maligno, é porque vocês dois estão andando na mesma direção. Amém? Segunda e última coisa, vou ser bem sucinto, bem objetivo nessa missa. Veja, um outro aspecto não menos interessante é que manifestação do mal que você viu aí se dá quando Jesus começa a pregar. Vemos aqui o poder exorcístico da homilia, o poder exorcístico da pregação. Não subestimemos o poder das pregações. Ouvir pregação é importante, meu irmão, até mais do que pregar. Até mais do que pregar, porque quando você começa a ouvir pregação, a palavra vai entrando no seu coração e ela vai tirando, ela vai exorcizando. A palavra exorcizar significa botar para fora, botando para fora maus pensamentos, botando para fora tudo aquilo que não é de Deus na sua vida. E ela vai se introjetando em você e gerando um novo modus vivendi, uma nova forma de viver, de agir e de operar. A palavra pregada tem poder e é por isso que na pregação as pessoas se distraem com bebê, com mosca, com beronha, com borboleta, com luz que pisca, com criança que passa. Outros dormem, porque o demônio não quer que você escute pregações, porque se você escuta pregações, você começa a mudar de vida. Você está entendendo? As pregações têm poder de exorcismo. É sobre isso que nós ouvimos, por exemplo, dizer a primeira leitura. Quer ver? Vamos conferir, vamos estudar a Bíblia, vamos. Que eu, como sempre digo, católico ignorante vira um ótimo protestante. Veja aí, é verdade. Na primeira leitura, olha só a questão de escutar a Deus. Versículo 15, eu vou começar e você vai. O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, o quê? Um profeta como eu, e a ele deverás escutar. A ele deverás escutar. Deus está mandando profeta, gente. São os padres, são os diáconos, são os pregadores do grupo de oração, os nossos irmãos que pregam. Deus está mandando profetas, vamos ouvi-los, vamos escutá-los para que nós possamos de fato mudar de vida. Mas o endemoniado não quis escutar a palavra, porque o demônio não suporta a pregação da palavra. Porque quando a palavra está sendo pregada, o demônio tem que sair.
Quer que te mostre? Vou mostrar, quer ver? Desce um pouquinho mais aí, ó. Versículo 15, versículo 16, tá indo aí, ó. Olha lá, foi exatamente o que pedisse o Senhor teu Deus no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo, vamos lá? Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus. Que mais? Nem ver esse grande fogo para não acabar morrendo. Quando você não quer mais escutar a voz de Deus, você está contaminado pelo maligno. Você já está contaminado pelo mal. Porque a voz de Deus começa a te irritar. Porque você prefere mais as trevas do que a luz. Por isso a palavra vem dizer para nós no salmo que nós cantamos. Como que é o refrão do salmo? Confere aí. Vamos rezar juntos? Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Certo? Então veja. Há 7 anos atrás, uma mulher daqui da paróquia, ela vinha à missa sempre sozinha. O grande sonho da vida dela era trazer o marido. O marido trazia ela na porta, mas não entrava. Mas ela rezou anos, gente. Anos. Eu acho que somando aí uns 10 anos. Um dia o marido trouxe ela e fez uma surpresa. Falou assim, hoje eu vou ficar com você. Aliás, que maravilha quando você tem essa graça, né? De estar com a sua família, com seu marido, louve a Deus, né? E se você não está ainda, que aconteça em nome de Jesus, né? Amém? Então você veja, e aí ele entrou. Só que ele tinha alguns problemas, né? Que ele dava no casamento, né? Não vou citar quais são os problemas, mas também você não sabe quem é a pessoa. Tinha alguns problemas, né? Alguns comportamentos que deixavam ela muito triste e ela rezava pela conversão dele. Naquele dia o padre começou a pregar, né? E dá-lhe pregação, e dá-lhe tábua na cara, pá. Quando terminou a missa, ela deu uma olhada para ele, ele estava com o olho, gente, transformado, transtornado, olhando para ela com muito ódio. Quando os dois chegaram no carro, ela perguntou, e amor, gostou? Ele falou assim, entra no carro. Quando ela entrou no carro, ele falou assim para ela, que absurdo que você fez. Ela falou, o quê? Você contou toda a minha vida para aquele baixinho lá. Fofoqueira. Você vai confessar? Vai confessar os seus pecados, não dos outros. Eu nunca vi esse homem na minha vida, nunca tinha visto esse homem na minha vida. Mas naquele dia a palavra foi certeira para ele. Às vezes você vem na missa e fala assim, nossa, parece que a palavra foi para mim. Não parece, filho, é. Ela foi feita para você desde toda a eternidade. É isso que nós temos que entender, né? E aqui tem uma coisa importante, veja. Eu disse que a pregação tem poder de exorcismo, e é verdade. E é verdade. Ou ela muda a pessoa para melhor, ou deixa a pessoa com raiva, porque ela prefere as trevas. E para isso você precisa entender que você não é somente aquilo que você come, você é aquilo que você ouve, você é aquilo que você lê, você é aquilo que você assiste. Nesse sentido, quanta porcaria a gente anda pondo para dentro e que tem nos contaminado. A neurociência descobriu que, embora a mente humana tenha uma capacidade de armazenamento incrível, essa mesma mente não é infinita. A gente cresceu ouvindo assim, olha, conhecimento não ocupa espaço, mas hoje nós sabemos que ocupa sim. E você tem que escolher o que você vai conhecer, o que você vai ler, o que você vai estudar, porque não dá para conhecer tudo, nossa mente é finita. A única mente infinita é a do Verbo encarnado, é de Deus. E essa descoberta, meu filho e minha filha, de que a nossa mente é finita, ficou apelidada de teoria do balde de laranjas. Veja, imagine um balde cheio de laranjas. Aí chegam mais laranjas. Para que eu possa colocar novas laranjas no balde, as laranjas velhas precisam sair. Assim é a sua mente. Então veja, se eu vou me enchendo do bom, do belo e do verdadeiro, a minha qualidade de vida começa a mudar, porque eu já começo a mudar os meus pensamentos. Passa muita bobagem pela nossa cabeça e em grande parte a culpa é nossa. Porque já nos disse nosso Senhor, a boca fala do que o coração está cheio. Nesse sentido, você é ingênuo, ingênua, a ponto de achar que aquilo que você assiste, que as músicas que você ouve, que os textos que você lê e aquilo que você visualiza na internet não tem nenhum efeito sobre você? Que as séries que você opta por assistir na Netflix não tem efeito sobre você? Será que você não sonha com elas? Você quer viver a castidade, mas ouve músicas sensuais e segue pessoas mundanas no seu Instagram? Você quer ter um relacionamento saudável com essa pessoa, mas só ouve músicas que falam de chifre?
Você quer ter paz na tua casa? Porque disse o clima está pesado, mas só assiste filme de terror? Ô meu amigo, ajuda aí. Ajuda Deus a te ajudar, né? Do que você se alimenta? Como diz aquela música, você tem fome de quê? Dependendo do que você põe para dentro, eu posso dizer como está a tua alma. Um outro ponto interessante no Evangelho é a postura de nosso Senhor diante de Satanás. Ele não dialoga. Somente olha para o maligno que está puxando conversa, querendo confete, como sempre, e diz: cala-te e sai dele. Jesus olhou para o demônio e falou: cala a boca, cala sua boca. O que significa isso? O Papa Francisco nos ensina: não se dialoga com a tentação. Grave isso. Estava sexta-feira no aniversário do Padre William e na nossa mesa estava o bispo Dom Júlio, né? E surgiu esse assunto de possessão e esse assunto do Evangelho. O Dom Júlio falou assim: possessão é muito rara. O que é comum é tentação. Todo mundo vai ser tentado. Porque o que está em jogo é tua salvação e não vai sair barato. Todo mundo vai ser tentado. E quando vem a tentação, você para de ficar conversando com a tentação. Mata no ninho! Mata no ninho! Não fique flertando com seus pensamentos. Mata-os no ninho e quando vem o mau pensamento, você diz: renuncio em nome de Jesus. É assim que funciona. Eu acho engraçado, algumas vezes fala assim: ai padre, de vez em quando eu tenho maus pensamentos. Meu filho, eu também tenho maus pensamentos. Alguns são meus e outros são do demônio. Só que quando vêm os maus pensamentos, eu digo: renuncie em nome de Jesus. Outra coisa que funciona, que eu experimento na minha vida, então funciona na minha, deve funcionar na sua. Às vezes, sem querer querendo, como diz o Chaves, você solta uma frase, uma palavra que não edifica. Um xingamento, por exemplo. Eu diminui muito na minha vida isso, mas de vez em quando, se eu não tomar cuidado, dá um xingamento. Quando sai aquele xingo, eu digo: perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Ele e eu só, sabe? Ele e eu. Perdão, Jesus. Perdão, Senhor. Saiu. Perdão, Senhor. Eu vou falar para você, eu vou ser muito honesto. Você não vai se libertar dos maus pensamentos da noite para o dia, e você não vai se libertar do xingamento da noite para o dia. E eu não estou prometendo soluções mágicas. Isso aí é charlatão, fantasia. Só que de tanto você fazer isso, chega uma hora que você não fala mais. E quando você percebe, Jesus já te libertou. Está entendendo? Então quando vem um mau pensamento na sua cabeça, mata no ninho. Para de ficar flertando com a tentação. Porque com o diabo nunca, jamais se dialoga. São João da Cruz vai dizer: o demônio teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Olha que bonito, né? O demônio teme a alma unida a Deus como se fosse o próprio Deus. E o padre Gabriel Amor, um dos maiores exorcistas do mundo, realizou mais de 30 mil exorcismos. Certa vez, quando questionado pelo repórter se ele tinha medo do demônio, ele respondeu: medo dele? Não, ele é que tem medo de mim. Porque o demônio teme uma alma unida a Deus como ao próprio Deus. Se você vem à missa, está confessado, está seguindo o caminho de Deus, olha, quem tem medo de você é Satanás. Não é você que tem que ter medo do demônio. Conclusão: a autoridade e o poder dos filhos de Deus, daqueles que agem em nome de Jesus, pelo sacerdócio batismal, é maior do que o mentiroso e enganador poder de Satanás. Nosso Senhor prometeu para nós em Lucas 10:19: eu vos dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará mal. Está na palavra. Nada lhes fará mal. Lucas 10:19. O maligno parece um leão que ruge, mas na verdade, para uma alma unida a Deus, é um gatinho que mia. Só que quando lhe damos força e moral, ele cresce. Mas quando usamos da autoridade batismal que o Senhor nos deu contra o mal, em nome de Jesus, ele desaparece, dá um forte grito como no Evangelho e sai, porque ele não suporta os filhos da luz. Assim seja em nossa vida, hoje e sempre. Amém.